Aí eu lembro que o professor chegou na sala, assim, né? Eu lembro um dia eu tava tocando um louvor. E aí ele, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô tocando um louvor. Daí ele, louvor? Ele falou, você tá tocando um Iron Maiden, um rock and roll? Eu falei, não, se eu quiser, dá até pra tocar, mas a minha praia é louvor, né? É adorar Jesus, né? Ele, Jesus? Não, peraí. Ele falou, não, peraí, 15 minutos, senhores, ele falou assim, senhores, vocês me dão licença, vamos participar de 15 minutinhos, a gente vai falar hoje, não dessa matéria, vamos falar a respeito de Jesus. Porque assim, eu sei que isso é uma questão da sociedade e tal. Eu falei, caraca, eu falei, pronto. Eu falei, agora lascou. Falei, arrumei. Agora você me ajuda, Espírito falei, agora você me ajuda. E aí, conversa vai, conversa vem. Aí, lógico, a galera que não gostava de mim tá tudo do lado dele, né? Ele fala qualquer coisa, o cara, é isso mesmo. Aí, na época, quando eu ia falar, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, cara, como é que você pode acreditar na Bíblia? Eu falei assim, acreditando, feito por um monte de homens. Aí, beleza. Falei, homens cheios do Espírito Santo. Beleza, show. Aí ele, tá, mas como é que você acredita na Arca de Noé? Eu falei assim, eu prefiro acreditar que a gente veio da Arca de Noé, que a Arca de Noé é real. A Cristo, como é que fala? A ideia de que Adão e Eva criou toda a geração. É criacionismo. Criacionismo. E não o darwinismo, que a gente veio do macaco. Aí eu falava, assim, tem uma coerência, dá pra você entender, né? Tudo. É um ponto bem filosófico e tal, científico. Mas assim, se o meu amigo, o meu amigo primata, o macaco lá, é meu irmão, eu vim dele, então eu quero conversar com ele. Como é que faz pra prosar aí? Eu quero trocar uma ideia com esses macacos aí. Vamos trocar uma ideia, falar de Jesus pra eles. Aí ele já ficou bravo, assim, sabe? Falei assim, não, mas como que você explica aí da Arca de Noé? Eu falei assim, não. Eu prefiro que, na vida, eu falei pra ele, na vida, existem muitas entrelinhas. Principalmente pra mim, que processo a fé de ser cristão, de acreditar em Jesus, de ter ele como Senhor Salvador e ser o meu brother, o meu leão, a minha borboleta, o cara que eu dou um cheiro no cangote dele. E aí eu já rasgava assim, né? Ele ficava, vixe, esse cara é mais louco. Aí, ele na hora, ele falou assim, tá, mas eu não consigo entender, cara. Porque esse mundo, Jesus não existe e tal. Aí na hora, bateu um flashback assim do Espírito Santo na vida, sobre a vida dele. E aí eu falei pra ele, ô professor, imagina, eu falei assim, eu entendo que você, eu respeito você se não acreditar em Jesus e tudo, né? É seu direito, tranquilo, né? Mas assim, Deus tá me falando algo aqui, eu falei pra ele, Deus tá me falando algo aqui a respeito de paternidade, a respeito da sua vida. E o que o Espírito Santo tá falando é que eu vou falar em numa história. Eu falei, numa reflexão. Imagina que tem um cara, Deus te deu um carro e você é o cara rebelde. Deus fala assim, é até 100 km que você vai andar. E você tá andando no carro do teu pai. Teu pai, você pode andar, mas é até 100 km. E aí você tá 120 pra bater uma árvore. Deus, ele vai chegar pra você e falar, filho, como você tá? E não vai falar, com o meu carro, eu te avisei e tal. Eu dei exatamente essa explicação pra ele. Falou, e agora, o nosso pai terreno, talvez ele não consiga compreender esse amor imensurável que Deus tem sobre a nossa vida. Então ele vai te cobrar, ele vai falar, meu carro, não sei o quê. Então, assim, eu falei pra ele, eu não sei se você teve um pai na sua vida, mas existe um pai que quer te suprir todas as suas expectativas. Aí ele do nada, assim, ficou, regalou o olho, tacou o apagador no chão, que porra essa, pá! Aí ficou aquele silêncio assim, né? Aí ele ficou quieto. Aí na hora veio um flashback do Espírito Santo assim, sabe? Tipo, Deus meio que revelando o sentimento dele. Eu falei, professor, eu não sei como tá a sua vida, mas assim, Jesus não é esse Jesus da historinha. Jesus não é só uma religião. Jesus é mais que isso. Jesus é o nosso melhor amigo, cara. Ele não é só apenas o nosso salvador, ele é o nosso irmão. Ele é o nosso brother. E em qualquer lugar que você estiver, se estiver passando por essa dificuldade, eu entendo que se você dobrar o seu joelho no chão, se trancar, nem precisa dobrar o seu joelho. Se tranca ali, ou não onde você estiver, cara. Seja sincero, ele quer ouvir a sua sinceridade. E ele vai suprir. Dele, mas que droga! Aí, brabíssimo. Aí, assim, resumindo, ele ficou bravo ali, continuou a aula e ficou indagando e tal. Ele pensava, olhava pra mim. E aí, eu já era meio terrível ali, né? Aí, tinha a galera que curtia, a galera lá que conversava, né? E aí, ele não gostava de Jesus assim mesmo, né? E ele tinha esse lance de paternidade e tudo. E aí, eu lembro que quando eu chegava nas provas dele, que era de moer o cara. O cara estudava horrores, a hora que eu olhava pra prova, eu falava, eu tô lascado, não sei nada. Da onde ele surgiu? De onde que tava isso? E aí, eu lembro que eu zoava ele, falava, ô louco, hein, professor?
Aí eu falava assim, você não colocou nenhum Deus abençoe aqui na prova? Dele, pô, você tá demais, hein, Vitor? Você tá me tirando? Eu falei, não. Aí eu falava, professor, tá vendo essa curva que você tá fazendo aí? Dele, o que tem essa curva? Tá ligado que Deus vai pegar você nessa curva, hein? Aí os caras cascavam o bico, sabe? Então, juntava a galera. Era uma estratégia que Deus tinha me dado, tipo assim, desse jeito espontâneo. Da zoeira, né? Então, aí, quando ele falava uma coisa ali, né? Ele tava explicando, eu lembro como se fosse hoje, explicando uma matéria e todo mundo assim, tipo, o que ele tá falando? Falou, professor, em nome de Jesus, como que é aquele negócio? E aí ele cascava o bico, rapaz. E aí ele cascava o bico e ficava sério. Aí, depois de um tempo, fui descobrir, cara, que daí... Ele tinha perdido um filho, né? E aí, tipo assim... Aí você consegue identificar, você consegue entender o porquê, né? Pô, eu nunca perdi o filho, não tenho ainda, por enquanto. Mas, cara, deve ser cruel, assim, né? Do ponto de perspectiva de vista do ser humano, né? Deus faz o que ele quer, mas é difícil lidar com a perda, né? Perder um filho, né? É fora da ordem natural das coisas, assim. Tipo, exato.